E aí, gente, eu sou a Maria Drica e esse aqui é meu espaço de inspiração, experimentação, tranças. Vocês vão ver o babado que fica isso aqui, tá? E muitas outras coisas. Pera que tá vindo. Inclusive essa. Em clima de Copa do Mundo. É hexa, não é hexa? É hexa demais. Copa do Mundo, entendeu? Mostra. Provavelmente vocês viram, mas nas últimas semanas o governo federal lançou o que promete ser a Netflix brasileira. E isso pode mudar completamente a cena do cinema e do audiovisual nacional. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. O Tela Brasil é um streaming completamente gratuito que disponibiliza mais de 500 títulos do cinema brasileiro, entre eles curtas e longas metragens e séries. E isso é muito incrível, porque além de ser uma plataforma completamente gratuita, é muito simples de acessar e disponibiliza um grande acervo e material do cinema brasileiro que estava completamente perdido, assim, ou então estava sem ser visto. Porque o maior problema do cinema nacional e do audiovisual como extensão é a exibição. E na verdade sempre foi a exibição. E eu trago provas nesse vídeo. Primeiro, o passo a passo de como acessar. O Tela Brasil é extremamente fácil de acesso e isso é muito incrível nele. Basta você acessar o site do Tela Brasil pelo seu computador, tablet ou celular e apertar em fazer o login. E você nem vai ter que cadastrar, porque o seu login já está feito no site do Gov, que é para onde o site provavelmente vai te redirecionar e aí você loga lá e pronto, já pode assistir o que você quiser. E agora eu vou te contar do porquê que isso é tão incrível. Vocês já sabem que eu trabalho com cinema há mais de 10 anos. Caralho, idade chegou. Há mais de 10 anos. E eu já trabalhei com tudo que você pode imaginar no cinema. Atualmente eu sou diretora e atriz, mas eu já trabalhei como diretora de fotografia, diretora de som, diretora de arte, figurinista, produtora de objetos e por muitos anos eu trabalhei como crítica e curadora de cinema. E fiquei muito por dentro desse ciclo de festivais, que é basicamente aonde o movimento do cinema nacional acontece. Porque sim, a gente tem uma janela de exibição muito pequena. Então, possivelmente, quando você vai no cinema, você vê, tipo assim, Globo Filmes. Aqueles filmes, tipo assim, Minha Mãe é uma Peça. Ou os filmes do Leandro Hassum, da Ingrid Guimarães. Nada contra, mas são filmes que conseguem um público maior e conseguem estar ali competindo nas salas de cinema. Mas é muito raro você assistir um outro filme que não sejam esses. Até que atualmente a gente conquistou pouco a pouco esse espaço. Como, por exemplo, Ainda Estou Aqui, Marighella, O Agente Secreto, a gente também tem Bacurau, Tatuagem, Marte 1, filmes que conseguiram incrivelmente criar um abalo ali nesse mercado e entrar nesse nicho e se tornar mais presente e mais visíveis nesse meio. Mas isso é algo muito recente, se a gente parar para pensar na história do cinema como um todo. Tenta lembrar quando você era criança. Se você for Gen Z muito novinha, talvez você não se recorde. Mas eu, pelo menos, eu lembro que, tipo assim, o primeiro filme brasileiro que eu vi no cinema foi, tipo, Tainá. E a gente não via muitos filmes brasileiros no cinema. Às vezes você via um Xuxa, um Tainá, mas era meio que isso. Aí depois veio Se Eu Fosse Você, mas era sempre um ou outro, uma coisa muito tímida. Minha Mãe é uma Peça, começou a trazer mais holofote. A gente hoje em dia tem, né, outros filmes, Os Farofeiros, filmes brasileiros que ganham um streaming maior ali, mas ainda assim eu sinto que muitas vezes no dia a dia a gente fala assim, não vou comprar ingresso do cinema para assistir esse filme. E isso está cada vez mais forte, até porque hoje em dia a gente não tem muitos cinemas de rua mais. A gente tem cinemas de grandes cadeias, geralmente em shopping, o que torna ainda mais difícil a gente conseguir entrar nesse nicho, porque depende de um mercado maior do cinema. E não só um mercado ali de cinema de bairro ou de cinema de rua que você conseguir infiltrar, talvez, com uma boa negociação com o dono do cinema. Como agora a gente está refém de grandes cadeias, isso torna muito difícil, porque a gente tem que competir com um produto internacional, que são grandes filmes com grande dinheiro de investimento. E por isso que eu tô falando que a maior parte do cinema brasileiro vai ser movimentado por esse esquema de festival. Você já foi num festival de cinema?
possivelmente você nem sabe o que acontece. Existem vários festivais de cinema no Brasil, vários festivais incríveis, inclusive, experiências muito únicas, como, por exemplo, o Festival de Cinema de Bonito, que você assiste filmes na praia, ou o Festival de Cinema de Tiradentes, que é um festival de cinema muito especial, que é uma delícia, fica uma semana em Tiradentes, assistindo vários filmes, conversando com várias pessoas. Ou o Festival de Cinema do Rio, de São Paulo, enfim. Ou festivais de cinema dedicados a gênero, como, por exemplo, festivais de cinema de filme de horror, festival de cinema gore. Ou, por exemplo, festivais de cinema de curtas-metragens, como o Fest Curtas aqui em BH também. Ou festivais de cinema focados em documentário antropológico, como o Fórum Doc. Ou Janela de Cinema, que é um festival histórico e delicioso de ir. Existem muitos festivais de cinema brasileiro e todos eles incríveis. Eu já tive a oportunidade de ir, por sorte, participar de vários deles e é realmente uma experiência muito única. Só que também é bem complexa. Por quê? A maioria das pessoas, do público geral mesmo, não sabe que esses festivais existem. Então acaba que acontece por um nicho do cinema e fica fechado nesse nicho do cinema, que muitas vezes é extremamente teórico, ou extremamente acadêmico, ou que está ali lutando para conseguir fazer filme. E acaba que essa luta e essa exaustão que a gente fica para tentar conseguir produzir e viver de cinema no Brasil faz com que a gente se torne cada vez mais enrijecido para ver e para fazer filmes. Então eu pessoalmente acho que às vezes isso é um grande problema para o cinema, porque a gente acaba fazendo filmes que faltam oxigenação, porque a gente está fazendo filme para um nicho muito pequeno e muito específico, que meio que entende o que a gente está falando e não necessariamente isso vai conseguir comunicar para o grande público. E acaba que a gente está fazendo isso por causa de um reflexo de uma indústria que nunca abriu espaço para que a gente produza filmes para a grande massa. Claro que a gente tem exceções. Um ótimo exemplo disso é A Boca do Lixo, que é um tipo de cinema que é um momento do cinema brasileiro que eu sou completamente apaixonada e eu posso falar mais sobre isso aqui, mas esse não é o caso desse vídeo, então eu vou voltar porque eu estava falando. E o problema disso é que a gente acaba fazendo filme para uma bolha e a gente não consegue chegar ao grande público. E aí a gente também não consegue receber dinheiro para que nos sustente fazendo cinema. Percebe que é um ciclo vicioso que a conta não fecha? A gente não tem dinheiro para fazer filme, acaba fazendo filme na guerrilha, não tendo lugar para exibir o filme direito, então acaba exibindo o filme também na guerrilha e acaba fazendo filmes de guerrilha sobre guerrilha para guerrilha. E aí a gente continua oxigenando muito pouco esse filme aqui num sistema de festival que acaba ficando bem fechado em si, falando de cinema, sobre de cinema pra galera do cinema, com algumas exceções, mas nem tantas. E raríssimos filmes saem pro ciclo de exibição, a galera assiste, então vamos lá, volta. Claro que temos grandes filmes brasileiros que conseguiram alcançar grande público. Recentemente a gente tem vários exemplos disso, mas eu tô tentando explicar a cena geral, então me ajuda aqui. E aí isso acaba oxigenando muito pouco, e aí o filme morre na praia e a gente volta pro sistema de guerrilha. E aqui tem o público que fala assim, cinema brasileiro é só putaria, ou então, cinema brasileiro é muito fraco, né? Tem pouco. Querido, você não sabe o quanto de filme tem que é jogado no lixo. E o quanto de filme foda teve que também foi jogado no lixo. E como a preservação no cinema brasileiro é um grande problema, porque a gente não tem dinheiro nem para fazer, muito menos para sustentar o filme. Então a gente tem filmes históricos, grandes marcos do cinema mundial, inclusive filmes como O Limite, que são citados nas listas dos filmes mais fodas do mundo, de grandes figuras como o Scorsese, que são basicamente perdidos porque a gente não tem dinheiro de preservar esses filmes. É babado. Uma coisa que eu não contei é que eu também já trabalhei com preservação. E, assim, é muito surreal o que acontece e é muito louco você entrar numa sala de preservação que sofre com marisia, o que é insano pra preservação, e você vê filmes, tipo assim, históricos, foda, no chão, meio largados, empoeirados, não por falta de querer, mas por falta de estrutura do todo. E o cinema brasileiro sofre muito com isso não vem de agora. Isso, na verdade, a história do cinema brasileiro é contada assim. Isso é um problema que todos os grandes cineastas já falaram. E sim, eu tô falando desde Humberto Mauro, Glauber Rocha, até Rogério Sganzella, a própria galera da Boca do Lixo, Zé do Caixão e todos os grandes cineastas, mesmo aqueles que tinham grandes estúdios bancando eles, como por exemplo a galera que fazia os filmes do Estúdio Vera Cruz, ou enfim, estúdios grandes que já existiram no Brasil, que tentaram e sonharam ser um estúdio de Hollywood no cenário brasileiro e não conseguiram ter estrutura e nutrição suficiente para conseguir ir para frente.
A história é muito longa, eu adoro pensar e contar a história do cinema brasileiro, a gente pode fazer esse vídeo aqui também, mas eu vou tentar focar só na exibição, porque eu já estou me perdendo de novo. Vamos voltar. Por que eu tô falando que historicamente isso é um grande problema? Tem um grande crítico no cinema brasileiro, inclusive eu recomendo 2 grandes críticos para pensar o que é isso. O Jean-Claude Bernardet e o Ismael Xavier. Puta merda. Vocês estão vendo isso, né? Mas esses 2 caras são muito fodas pra pensar, mas tem muita gente incrível, muita mulher incrível também. Mas esses 2 são 2 caras que eles com certeza sempre vão ser citados em qualquer curso de cinema, faculdade de cinema que você for fazer. A gente sempre vai falar sobre esses 2 caras pra pensar a história do cinema brasileiro. Não só eles, mas principalmente eles. Mas agora eu tô focando só nessas 2 figuras. Eu escolhi falar desses 2. Pronto, escolha. Mas então, o Jean-Claude Bernardet, ele vai ter um livro chamado Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro, se eu não me engano é esse nome, que é um livro muito bom que você inclusive encontra em PDF, super fácil na internet, e ele vai contar como a história do cinema brasileiro resolve contar o seu nascimento não pela primeira exibição, mas pela primeira filmagem. E isso faz com que o cinema brasileiro seja historicamente um cinema que foca mais na produção do que na exibição. E isso vai ser consequência de vários problemas que a gente vai ter na nossa indústria cinematográfica, que na verdade nunca chegou de fato a ser uma indústria. Por mais que a gente tenha alguns casos de sucesso, ainda são alguns casos, e não uma cena geral como um todo. Hoje em dia a cena está muito melhor, principalmente pelo efeito das redes sociais, pela internet, pelo YouTube e pela diversificação do cinema e do audiovisual como um todo. Mas ainda assim a gente sofre muita dificuldade e o mercado audiovisual do brasileiro é um mercado extremamente difícil, polarizado, bem nichado e e por mais que tenha coisas incríveis e muito raras e preciosas nele, eu acho que a gente ainda pode melhorar como um todo. Até para não ser tão frustrado, porque o que mais tem aqui é gente frustrada no cinema. E eu uma delas. Obviamente, vocês já sabem disso, porque metade desses vídeos aqui é reclamando. Então, isso aí já fica a resposta. Mas, continuando, eu inclusive vou ler uma parte desse livro, mas é um livro super fácil de ler e que foi super importante pra mim quando eu tava me formando em cinema. E eu acho muito legal eu acho muito legal ler esse livro, porque ele vai explicando e ele vai contando um pouquinho da história do cinema brasileiro mesmo, a dificuldade que é da indústria, porque a gente sempre teve essa dificuldade, porque é o seguinte... A gente tem grandes indústrias cinematográficas. Por exemplo, a indústria cinematográfica europeia, a indústria cinematográfica hollywoodiana, outras indústrias cinematográficas que são um pouco mais avançadas, por mais que não sejam, né, desses grandes polos da economia mundial e tal. E o cinema brasileiro, como qualquer país de terceiro mundo, estou escolhendo usar esse termo, tá? Eu sei que ele já está em desuso. Mas estou escolhendo por um motivo muito específico, até porque no cinema brasileiro esse termo foi, inclusive, usado como resistência. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar, não pode sobrar! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Agora você vai eu vejo! O terceiro mundo vai explodir! Prende essa não boçal! O cinema marginal, o Rogério Sganzella, tá trazendo esse termo como um termo de resistência mesmo. Tem muitos filmes fodas do cinema brasileiro que são disponíveis no YouTube. E tem uma coisa também, é por isso que gestos como colocar filme no YouTube, como pirataria, salvou o cinema brasileiro várias vezes. Eu sei que isso é complexo, mas isso é muito real. Ou então gestos como curadoria de festivais, curadorias de cineclubes, sempre foram importantes porque abriram curadorias paralelas do cinema nacional que criavam outros nichos de exibição dos filmes. Muitas vezes precários, sem dinheiro, mas pelo menos faziam com que as pessoas pudessem assistir os filmes. Se não fosse o making off, eu não tinha assistido metade do filme brasileiro que eu assisti. É complexo isso que eu tô falando, mas é verdade. Graças ao Torrent, meu grande amor. Mas enfim, cineclubes, que é de onde surge a minha trajetória no cinema, graças a Deus, que são nichos de cinema que vão estar criando circuitos paralelos de exibição. Ou esse tanto de festival que faz exatamente isso. Inclusive agora no Tela Brasil você vai ter a possibilidade de ver filmes de festival, porque, gente, isso era muito difícil. Era assim, mesmo eu que trabalhava com isso, que estava nos festivais, era assim, você assistia um filme e às vezes você amava o filme, você achava ele foda, quero que minha mãe veja, que meu namorado veja, que minha amiga veja, que meu irmão veja.
Não tem como, porque esse filme nunca mais vai ser exibido, porque não tem lugar para exibir. Então, às vezes, você tinha que mandar uma mensagem pra pessoa pedindo para que ela mandasse o link do filme, para tentar pedir a pessoa ali tentando ganhar dinheiro com o filme que ela hipotecou a casa, o carro para fazer, sabe? É muita gambiarra. Se eu contar metade das histórias aqui, vocês não acreditam. Entendeu? É surreal. O Manto mesmo foi feito com catarse, chorando, pedindo arrego e vendendo fusca, senão não saía. O Manto é o meu último filme, só pra você saber que em breve vai ser lançado. E é um gore, um filme de possessão lésbica. Gore. Enfim, depois eu faço marketing. Mas, e eu tô muito atrasada com ele, foi mal todo mundo, amo vocês, obrigada, tchau. Então, continuando. Mas essas coisas criam janelas de exibição. Só que aí você assistia o filme no festival, achava foda e nunca mais via. O filme se tornava perdido. Ficava no HD do realizador e talvez no HD de 2 ou 3 pessoas, curador, um crítico ali, um cara que gostou do filme pediu pro realizador e acabou. Então, se esse filme não fosse pra pirataria, ele também morria. E isso é muito triste, porque o cinema brasileiro, por mais incrível que ele seja, ele é um cinema quase sem memória, porque as coisas não ficavam, não tinha um lugar para ser visto. O que não é visto, não é lembrado, não chega. Então é um cinema foda, com produções incríveis, sinceramente milagrosas, e que nunca são vistas, ou são pouquíssimos vistas, ou em raros eventos são vistos. Então, o circuito de festival tem esse problema também. Ele tem um grande esforço e é maravilhoso, porque ele movimenta algo muito difícil, só que ao mesmo tempo, é isso, não tem longevidade ali. Porque não por falta de capacidade dos festivais, mas é porque tem uma limitação nesse recurso. Então, você acabava não assistindo esse filme. Ele não ia para um streaming. Alguns filmes foram para Netflix, alguns... sabe? E aí alguns conseguiram entrar um pouco, aí a gente tem gestos muito importantes, como por exemplo, a Embaúba Filmes, a Embaúba Play, o Canal Curtas, que eram iniciativas, muitas vezes independentes, que tentavam ali manter o filme mais vivo, manter um gesto maior deles. A gente tem outras iniciativas, por exemplo, tem alguns filmes que estão no MUBI, o Netflix também começou a ter alguns filmes e tal, a gente começou a ter um aumento um pouco maior, mas ainda assim, pensando historicamente em não sei quantos anos de cinema, e um mercado que sempre foi muito difícil, é difícil também quebrar essas barreiras. E aí a gente acabava perdendo esses filmes. E agora a gente tem uma possibilidade de criar um acervo acessível desses filmes. Então, com o Telebrasil, vocês vão ter a possibilidade de ver filmes que foram muito incríveis e muito importantes para a história do cinema brasileiro, que não eram, que a gente não conseguia ver, não conseguia mesmo, assim, era uma grande luta para ver. Eu tive um cineclube há muitos anos atrás, que foi um cineclube muito importante para mim nesse sentido, e acho que de alguma maneira ele movimentou algumas coisas também, que foi o Cine Lixo, que era um cinema pensando no cinema marginal brasileiro. Quando a gente fala do cinema marginal, por mais que tenha um movimento que chama cinema marginal brasileiro, a gente estava pensando em todo o cinema à margem, que é basicamente todo o cinema brasileiro. Então, o problema não é só os filmes não serem vistos, não serem lembrados, é também porque a gente não consegue comercializar esses filmes. Os filmes não chegam a ser produtos, eles chegam a ser realizados. Entendeu? Só que ele não é visto e não é cobrado o ingresso. E é isso que também vai criando uma cultura que também não tem conexão com o próprio cinema e não dialoga com ele. E aí faz com que também, quando tenha um filme ali, no meio de vários filmes gringos, também não queira ver. Porque é um filme numa outra linguagem, com outros recursos, porque não tem um mercado, não tem dinheiro para fazer filme com um tanto de explosão que vocês queriam ver. Então a gente faz um filme ali meio tosco, que não sei o quê, e aí a pessoa não quer ver. Tá vendo? Vira um ciclo que não tem solução. Precisa do público para que isso faça sentido. Mas enfim, agora eu vou ler um trecho, um trecho que eu selecionei, é um trecho um pouquinho longo, do livro do Jean-Claude Bernardet, que tenta explicar um pouquinho, comparando até com como outras indústrias cinematográficas contam o seu ponto de partida, para dizer como, quando a gente, às vezes, ali, como a gente começa a contar uma história, como aquilo ali também pode mudar completamente o curso daquela história. Por exemplo, se você conta uma história, você conta a história do Brasil a partir dos colonizadores, você tem uma história. Se você conta a partir do ponto antes, você tem outra. E é basicamente sobre isso. Ai, eu militei muito, eu arrasei, eu militei demais. Até porque a gente tem que restaurar isso aqui, ó. Então vou militar mesmo, tá? Foda-se. Olha essas jubas, vamos lá. Senta aqui lá Enquanto os europeus falam no nascimento do cinema, os historiadores brasileiros falam do nascimento do cinema brasileiro.
O acréscimo do aditivo não se limita a restringir o âmbito do nascimento e a adaptar para dentro das fronteiras essa concepção de história. A inexistência sobre um marco inaugural adquire outra tonalidade. Não preocupa que eu vou ficar explicando o texto no meio do caminho, porque Sociedades de origem colonial manifestam inquietação quanto à sua identidade. Assunto de constante indagação. A busca de raízes autênticas responde ao caráter exterior do aparecimento dessas sociedades e a encontrar um nascimento verdadeiro seria uma afirmação de autenticidade, que se contraporia ao nascimento outorgado pelos colonizadores. A essas falsas certidões de nascimento, como a Carta de Pero Vaz de Caminha e suas equivalências. No dizer de Darcy Ribeiro, outra figura muito importante para pensar o imaginário brasileiro como um todo. Mas só assim, aqui fala coisas muito difíceis, né? Às vezes uma forma de dizer que é de outra época, só para todo mundo estar junto comigo. O que ele está falando é o seguinte: os europeus vão falar do nascimento do cinema, o cinema. Já os países de terceiro mundo vão estar falando sempre o nascimento do cinema argentino, o nascimento do cinema colombiano, o nascimento do cinema brasileiro, como uma forma também de se apropriar um pouco desse termo e tentar negar um pouco essa universalidade escrota que os colonizadores queriam. Só para entender. E aqui, mesmo se você não concordar com isso, abre o olho aí pra escutar, porque não tô nem falando aqui mais só de política, não. Obviamente tô, né? Mas assim, eu tô falando também de, tipo assim, de um cenário, gente, tá? Abre a cabeça, porra. Com o nascimento seguramente estabelecido e escolhido por elas, as elites tentam enfrentar as incertezas na identidade. Tal nascimento cinematográfico expressa mais que uma questão de história do cinema. Sobre esse discurso cinematográfico, projetam-se questões culturais bem mais amplas, que encontram as suas raízes nessa generalização. Voltando aos historiadores europeus, eu gostaria de fazer mais uma observação sobre a data escolhida. Há quem resolva a questão a machadadas. O cinema nasceu em Paris a 28 de dezembro de 1895, no subsolo do Grand Café. É esse um fato hoje que ninguém contesta e é consagrado com toda a autenticidade dos documentos administrativos. Uma placa de mármore fixada na fachada do prédio pelos cuidados do Conselho Municipal da Ville de Paris. Ela apresenta a seguinte inscrição: aqui, 28 de dezembro de 1895, ocorreram as primeiras projeções públicas de fotografia animada, graças ao cinematógrafo, aparelho inventado pelos irmãos Lumière. Essa é uma frase do Jane Ford, de 1966. Ignorando o detalhe que a placa não se refere a nascimento, bem como o caráter prognóstico desse texto, resta que, quando René Jean e Charles Ford, ou Sadu e muitos outros se referem ao nascimento do cinema, pensam no dia 28 de dezembro de 1895. Isso é, a famosa sessão dos irmãos Lumière no Salão Indien do Grand Café em Paris. Essa não é a primeira projeção feita pelos irmãos Lumière, que já tinham apresentado vistas animadas em congressos científicos. Mas pela primeira vez, no dia 28 de dezembro de 1895, a sessão era pública e paga. Que cacete! Paga! Balão! A bem da verdade, diga-se que os historiadores, particularmente os franceses, foram obrigados a fazer alguma ginástica para manter essa data, já que não são conhecidas outras projeções públicas e pagas anteriores à dos Lumière. O próprio Sado, que é um outro historiador, cita, entre outras, as de Skladanowski, que se prolongaram por várias semanas na Alemanha, mas não teriam sido tecnicamente bem-sucedidas. Será, portanto, necessário acrescentar mais um critério para sustentar o dia 28 de dezembro. A sessão pública, paga e com êxito. Mas, com ou sem êxito, resta que há uma diferença notável entre o que o Sadu entende por nascimento do cinema e o que os historiadores brasileiros chamam de nascimento do cinema brasileiro. Para Sadu e seus sucessores, o nascimento do cinema é uma representação pública e paga, ou seja, um espetáculo. O filme na tela diante de espectadores que pagaram ingressos para ter acesso à projeção. Enquanto para os brasileiros, o nascimento do cinema é uma filmagem. O cinema brasileiro nasceu em 19 de junho de 1898. Poderia antecipar-se o nascimento caso se comprovasse que Vitório de Maia ou Henrique Messiano filmaram em 1897. O que aconteceu no dia 19 de junho, um domingo que diz ensolarado,
foi que o Plaquete Brasil estava na Baía de Guanabara e um passageiro armou sua máquina de tomada de vistas no convés e filmou fortalezas e navios de guerra ancorados na Bahia. Considera-se essa a primeira filmagem comprovadamente realizada no Brasil. Encontremos a associação primeira filmagem Nascimento em outros historiadores latino-americanos. Por exemplo, na clássica História del Cine Argentino de Domingo de Nublia, em 1959. A primeira frase do primeiro capítulo: El cine argentino nació em La Casa Lempage. Que isso? Em 1897. É português mesmo. Remete a filmagem a La Bandeira Argentina. De Nublia não se refere à exibição do filme. A mesma altitude toma Carlos Ossacó em sua História del Cine Chileno, em 1971, ao falar da captação das primeiras vistas que deram nascimento ao cine chileno. Os críticos adoram citar muita gente, galera, eu sei, é foda. Enfim, a monumental pesquisa de um cara aí, de um outro cara, o cinema da América Latina, é redigida na maior parte por latinos-americanos que historia a cinematografia de 23 países e em apenas 2 capítulos usam a ideia de nascimento. E tão somente um vincula o nascimento à primeira filmagem, o capítulo brasileiro. A escolha de uma filmagem como marco inaugural do cinema brasileiro, ao invés de uma projeção pública, não é ocasional. É uma profissão de fé ideológica. Como tal opção, os historiadores privilegiam a produção em detrimento à exibição e do contato com o público. Pode-se ver aqui uma reação contra o mercado. À ocupação do mercado, respondemos falando das coisas nossas. E é tão difícil perceber que essa data está investida pela visão corporativa que para os cineastas brasileiros. Têm de si mesmos. E por uma filosofia que entende o cinema como sendo essencialmente a realização de filmes. Se você alguma vez chegou perto de alguém que faz filme, você vai perceber que é mais sobre a realização do que sobre o depois dela. É sabido que o fator principal que levou à derrocada da Vera Cruz, que era um grande estúdio brasileiro muito antigo, por exemplo, foi o fato dela ter pensado na produção e ter investido muito na produção, trazendo câmeras da Itália, profissionais do mundo todo. Foi um estúdio enorme brasileiro que, tinha muito investimento mesmo na produção. Não previsto nenhum mecanismo de circulação comercial de seus filmes. Foi por causa disso que a Vera Cruz faliu, ou seja, ela só focou na produção. E esse procedimento não foi exclusivo da Vera Cruz, mas também de seus opositores, como os independentes dos anos 50 e posteriormente o cinema novo, ou pelo menos até a fundação da Dil Filme. Isso quebrou um pouquinho na boca do lixo, na pornô chanchada, no cinema marginal, mas que aí também fazia um filme muito louco, que o público também não acompanhava, e aí depois voltou para esse mesmo meio, e aí a gente tem depois, Globo Filmes, que aí volta um pouco dessa ideia do grande estúdio, mas ainda assim num mercado mais complexo ainda, cinemas de rua parando de existir, e aí entra numa loucura. E também entra uma lógica televisiva para o cinema, que também é diferente, aí entra outros aspectos, mas voltando. Pensa-se no cinema até a primeira cópia, depois são outros 500. Tal filosofia marca o conjunto da produção cinematográfica brasileira e conhece poucas exceções, entre elas a chanchada e a pornô chanchada. Foi ela que regeu grande parte dos entendimentos dos cineastas com as instruções de Estado que, até a instalação da distribuidora da Embrafilme, que foi outro marco muito importante no cinema brasileiro, mas que hoje em dia não existe mais, em meados dos anos 70, e a Embrafilme foi revolucionária no cinema brasileiro. Por isso que eu tô falando que o Tela Brasil pode ser também. Porque a Embrafilme, por mais que fosse outra coisa, ela ajudava a aquecer esse sistema e esses buracos que a gente tem. Em meados dos anos 70, a Embrafilme teve como finalidade a proteção da produção, ignorando a comercialização, e nisto inclusa a reserva de mercado e a lei de exibição compulsória. Essa filosofia, que tem uma não pequena responsabilidade pela atual paralisia da produção cinematográfica, é resumida assim por Gustavo Dal em 1977. Na Vera Cruz, a noção de processo econômico cinematográfico terminava na produção. O cinema novo repetiu esse ciclo de produção brasileira e realizou mais uma série de filmes.
mas o estímulo básico era mais uma vez calcado na produção. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas a exibição ninguém fala. Isso é uma frase do Glauber Rocha, um cineasta muito importante brasileiro. Praticamente todos os estímulos governamentais do cinema brasileiro se referem à produção. Isso nos dá a sensação de que o cinema brasileiro vê a si mesmo como uma árvore que se satisfaz em produzir frutos, e que esses frutos ali permanecem, ou calam, sejam comidos por pássaros ou por alguns passantes, eventual. Aqui começa a falar de vários gestos do cinema brasileiro que, tipo assim, vão estar reforçando essa coisa do cinema como um mecanismo de produção e não uma coisa que tem um todo, que tem um ciclo, que tem uma necessidade de ser visto. Enfim, aí ele vai construindo várias coisas nesse texto, esse é só o primeiro capítulo, ao longo do livro ele vai explicando como que funciona a indústria cinematográfica, ele passa por Vera Cruz, ele passa por Mano Chanchada, ele vai passando por vários momentos do cinema brasileiro, mas eu quis trazer esses trechos, assim, por mais que tenha uns que a gente dá uma agarrada, mas para mostrar como que a nossa história desde sempre foi contada e focada num ponto só. E agora, esse é um dos primeiros gestos, não o primeiro, mas um dos gestos governamentais de apoio ao cinema, né, que tentam movimentar a cena do cinema e do audiovisual nacional, que está focando não na produção, mas em exibição. Não estou falando que não é importante ter incentivo para a produção também, mas acontece que a gente só estava tendo isso desde sempre. E agora ter alguma coisa que ajuda na exibição ajuda a tentar resolver esse ciclo, esse sistema que eu estou falando. Mas enfim, ele fecha também esse capítulo dessa forma e é como eu vou fechar o vídeo de hoje também. Não sejamos ingênuos. Não substituiremos essa visão mítica da história por uma verdade. Ela tendia a uma concepção de cinema brasileiro voltada com exclusividade para a produção, para a consolidação dos cineastas contemporâneos e a elaboração desse discurso histórico diante de sua produção e diante da sociedade, e para a consolidação dos cineastas como uma corporação, para opor-se ao mercado dominado pelo filme importado e valorizar as coisas nossas. Então aqui ele está falando que isso teve um gesto importante também, porque era uma forma, naquela época, de se apropriar do cinema também como algo brasileiro, né? Colocar a sua assinatura ali, a sua impressão digital, o seu sotaque naquela palavra. Então, isso era um gesto de resistência. O problema é que a gente está resistindo há muito tempo e a gente não está entrando num meio que faça com que isso seja economicamente sustentável. Mas para compreender o que nos acontece hoje, para tentar traçar perspectivas, precisamos de outros mitos e de uma outra história. E é por isso que fica o convite para a gente criar essa história junto, principalmente como espectador. Até o próximo episódio. É penta! Agora o tema vai ser só Copa. Comentarista. A pior que vocês vão ver.